Vamos lá. Quem é Vinícius Lopes? É do nosso grupo, não, né? Ah, é o Vinícius? É porque eu não tô acostumada com esse sobrenome. Vinícius, é você? Tem dois Vinícius na turma. Eu acho que é Não, o não é o Vinícius do Vinícius do outro nosso grupo. grupo, Não, não. É esse é um o Vinícius impostor. Lopes. Sou eu, desculpa, eu imaginei que seria o nosso grupo agora, porque eu tô um pouco perdido quanto à questão do horário, né? Qual é Mas o o nosso é seu, só cara? 7 horas. O meu é o da Playcipa. É o 3, não é isso? Isso. O de vocês é 9h30. 7 Ah, horas tá, é a não. nossa palestra. Ah, tá, não. Tá? Perdão então, professor. Nada. Tá saindo aqui, gente. Foi Opa, mal. Tchau, Vinícius, tchau. tá na Valeu, palestra aí, Vinícius. rapaz? Valeu. Tá tudo bem. Pessoal, a de vocês é a Mainor. Isso? Isso. Vou compartilhar o slide aqui, que aí fica mais fácil. Parecia que tinha saído da reunião. Fala, professor. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Na parte da história, é só tomar um cuidado. Agora, eu não lembro assim quem falou, também não importa. Só para tomar um cuidado, que falou assim... Fui eu que falei, professor. Tá, você chegou uma hora, você falou Comex. Comex é Sim. comércio exterior. Tá? Aí Eu confundi na hora. é a mesma coisa, mas é porque se vocês forem apresentar para alguém que não é da área, a pessoa não vai entender nada. Tá? É para tomar um cuidado aí. Achei legal vocês trazerem a carinha deles, que personifica, na verdade, isso daí. Aqui, gente, vocês estão vendo o slide, né? Tá. Sim, sim. Aqui, olha só, quantidade de funcionários. Gente, de 1 a 50 é gente pra cacete. A gente podia ter colocado, a gente tinha essa informação. Eles têm 31 São funcionários. 31. Pois é, aí o que aconteceu? Eu até anotei aqui. Aqui vocês botaram de 1 a 50, aí teve um outro lugar que vocês colocaram de 30 a 50, e aí depois vocês falaram que era 31. A informação que a gente tem de 31 funcionários foi dada pelo próprio Felipe. Isso eu acho que Não. acabou passando despercebido que a gente. Na verdade, esse slide a gente tinha feito antes da conversa e acabou não se atentando mesmo a corrigir essa informação nesse slide. Tá. É só tomar um cuidado para as coisas fazerem sentido, senão fica Sim. sem sentido. Eu fiquei, 1 a 50, gente, de 1 a 50 é gente pra caralho. Podem ser dois funcionários ou 50, tem uma diferença muito grande. Pode ser 10 ou 49, né? Exatamente. Ou 1 e 50. Né? Então, corrigir isso daí. Aqui nas principais atividades, vamos lá, quais são as principais atividades da Mainô? Elas desenvolvem software para a internet? Qualquer software. Qualquer empresa Seria- pode chegar lá e falar, olha, eu quero um software que faça isso, isso, isso. Eles desenvolvem? Não, na verdade não, é mais específico para nota fiscal. Então, Para emissão de nota fiscal Ah. e. eu acho que, na verdade, vocês têm que corrigir isso daqui, porque principais atividades da empresa são algumas que não são desenvolvimento de software para comércio exterior. Nem desenvolvimento de software Aqui ficou para muito internet. genérico, então, né? Porque, na verdade, eles já têm o software, não é isso? E aí, Sim, é um software Mas- próprio que serve para determinados setores Sim. que precisam fazer emissão de nota fiscal. aqui eu acho que faz sentido vocês trazerem, a atividade principal deles é o software tal que faz isso, isso e isso. Mas, além disso, eles fazem isso, né? Vamos supor, criaram um marketplace, faz isso, isso e aquilo. Então, vocês trazem as principais atividades deles. A impressão que eu tenho é que desenvolvimento de software para comércio exterior é uma das principais atividades de um dos gestores, por exemplo. Desenvolvimento de software para a internet é a mesma coisa. Não é isso que a empresa faz. Eles não são Você uma diz empresa... que deveria estar escrito, tipo, principais atividades da empresa. Claro, gente. Até porque eles não vendem software. Eles não Porque aqui o que vendem dá a entender é aplicativo. que você tem um software, você quer inventar um programa, eles vão lá e vão desenvolver. Não é Exatamente, isso. não é Eles têm um produto específico que faltou serve uma para. palavra ali, né, praticamente.
Faltou o quê? Faltou, pelo que eu entendi, Faltou colocar faltou certo, especificar gente. mais, né? Tipo, Tá errado. desmembrar isso daí que tá muito, muito genérico. Se você perguntar pro Felipe, a Mainô desenvolve software para a internet? Ele vai falar não. Porque eles não fazem isso. Mas você não pode fazer uma solicitação para desenvolvimento de um software. Essas transições, assim, acho que dá para colocar, não tem problema, só que, gente, a discrepância de cor é muito grande. O azul escuro para um azul claro dói o olho, atrapalha a apresentação de vocês. Aí, tipo, azul escuro, azul berrante, azul escuro de novo. Aí parece que isso daqui é amador total, esse azul claro. Aqui já é uma coisa mais bonitinha, mais profissional. Aqui não. Então, cuidado aí com o design disso daí. Vamos lá, no organograma. Achei legal vocês botarem ali a cara deles também. Agora, o que eu fiquei na dúvida, só existem esses cargos na empresa? Então, essas funções, na verdade, foi o próprio Felipe que passou e ele explicou dessa forma. Numerou, né? Tipo, conselho, quem estava abaixo do conselho. Mas aí não tem ninguém abaixo de gerente comercial? Então, porque eu acho que isso também não ficou Então, muito claro. Faltou a gente ter perguntado, talvez, quantidade de funcionários em cada uma dessas chaves. E Pra ficar quais mais são as completo. funções de cada Ele só- funcionário? Porque vocês só sabem Ele só o nível mostrou, de no caso, gerência. as hierarquias. As hierarquias, só os. Porque foi mediante o que o Felipe passou também pra gente, quando a gente solicitou, entendeu? Gente, mas Na isso verdade, não é eu acho que. desculpa. Não, na verdade, assim, eu tô até aqui com a conversa que eu tô com o Felipe. Eu acho que até foi quando eu perguntei, não ficou certo a minha pergunta. Eu perguntei pra ele sobre os setores e hierarquia. Então, acho que Ele te faltou deu o ali. setor e hierarquia. Então, acho que faltou eu saber perguntar, e aí por isso que faltou informação. Inclusive, vocês Mas podem a gente pode perguntar... melhorar isso pro próximo, né? Sim, inclusive vocês podem perguntar se eles têm um organograma da empresa. E se eles têm um organograma da empresa, eles podem enviar. E aí depois vocês analisam o organograma da empresa e veem se aquele organograma faz sentido com o que ele descreveu. Boa ideia. Porque Tá. pode ser que já tenha mudado. A estrutura da empresa que eu conhecia era só o Felipe e Eduardo e todo mundo embaixo dele. Aí do ano passado para cá que sou eu e o Neilson. Aí, cara, não sei se eles deslocaram parte da equipe ou se criaram um outro pedaço, contrataram mais gente para ficar embaixo do Neilson. Então, assim, aí tá bem completo esse organograma. Parece que a pessoa mais ralé lá é o gerente comercial. Tá, ficou. E também o seguinte, olha só, Professor, detalhe, conselho diretor. Conselho diretor são os 3 diretores, não é isso? São eles, na verdade. O conselho diretor da Mainô é o primeiro, e aí abaixo dele tem a diretoria do Growth, de operações e o técnico. Então, só que fica parecendo que o conselho diretor manda nos diretores, Não é isso. né? E também é o seguinte, você está tratando conselho diretor, um grupo de pessoas, ok, função ali. Diretor, ok, relacionamento com o cliente, é uma área, não é uma função, um cargo. Pesquisa e desenvolvimento, é uma área. Então aí Ali dentro daquela área tem a hierarquia, tem os gestores e abaixo tem os. Então, aí eu acho que seria interessante vocês colocarem, ajustarem a nomenclatura. Ou vocês vão falar o cargo da pessoa ou o setor da pessoa. Porque, olha só, embaixo do Eduardo ali, diretor de growth, tem gerente, é uma pessoa, concorda? Gerente de marketing é uma pessoa, gerente comercial é outra pessoa. Embaixo do diretor de operações tem relacionamento com o cliente. Isso não é uma pessoa. Pô, como que aqui tem uma pessoa e aqui não tem uma pessoa? Né? É uma coisa, é um problema de nomenclatura só. Tá? Além de vocês terem que completar,
Tem que corrigir esse problema de nomenclatura. Ou bota tudo área, ou bota tudo função, senão vai estar errado. Tá. Tá? De novo, slide berrante. Deixa eu ver aqui. Aí nessa parte também, eu acho que foi nessa parte que começou a vir a confusão de 1 a 50, depois 30 a 50, depois 31 funcionários. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, aqui foi 1 a 50, aí quando quem falou aqui falou de 30 a 50, e aí quem começou a falar do gráfico falou de 31. O gráfico fui eu que apresentei. Então acho que isso que aconteceu, que eu lembro que foram em falas diferentes, cada pessoa falou um número Porque eu diferente. ainda falei que tinham 31 funcionários e que 20 que responderam. Beleza, não tem problema. É só tomar cuidado para os outros anteriores não pisarem na bola. Aqui é a pesquisa já de clima organizacional. O que eu coloquei aqui? Que a gente não precisa necessariamente trazer todos esses gráficos. Então, a gente não sabia o que fazer, e aí a gente sabia que era a parte que ficava maçante da apresentação, porque é muita pergunta parecida, muita imagem, Aham. mas a gente realmente não sabia o que fazer. Tá, vocês fizeram entrevista? A gente fez o Google Forms. Tá, mas não fizeram nenhuma entrevista, nenhuma pesquisa Não. Qualy. Não. Não, teve aquela menina que você falou, o feedback dos funcionários, Sofia? Não, feedbacks a gente pegou do Glassdoor. A gente foi do não Glassdoor, conversou né? com ninguém. Beleza. Então, seria interessante que vocês fizessem uma ou duas entrevistas com funcionários, porque vocês vão conseguir ter falas para comprovar o dado numérico que você está trazendo. Você está trazendo que 81% se sente orgulhoso por trabalhar na Mainô. Aí do lado você traz a fala. Eu adoro trabalhar aqui, me faz muito bem, as pessoas me ouvem, não sei o quê, eu me sinto fodão aqui, blá blá blá. O ideal é esse. Traz o gráfico com o dado numérico e depois traz a fala para comprovar o que você está falando ali. E aí pode ser que tenha momentos que uma coisa não casa com a outra. E aí você diz, olha, embora na pesquisa quantitativa a gente tenha encontrado esse resultado, na pesquisa qualitativa encontramos esse. Tá? Então acho que é legal. E aí, assim, acho que vocês têm que ver quais são os gráficos realmente necessários para vocês trazerem. Tá? E assim, vamos supor, aqui nesses dois gráficos, não tem só sim ou não? Você não precisa trazer o gráfico para isso. Você pode trazer uma linha escrevendo Sim ou não. entre as pessoas, 90,5% das pessoas responderam que eles têm conhecimento das expectativas da empresa em relação ao seu trabalho. Ponto. Estilo Jornal Nacional, quando mostra lá as pesquisas. Aí, assim, aqui que tem dado pra cacete, que tem um monte de coisa diferente, aí vale a pena você trazer. Agora, tem que ter uma legenda aqui. CT 01, há demandas indiscriminadas. Até foi uma coisa que eu coloquei aqui. Eles sabem o que é demanda indiscriminada? Os Eu acho que sim, eu acho que sim. É porque, assim, no formulário a gente colocou, né, que 0 seriam poucas demandas, e essas coisas eu fui falando na apresentação. Mas eu acho que até pela variedade de alternativa que foi marcada, eu acho que entenderam. Mas eu poderia ter feito de outra forma. Então, você poderia ter feito outra pergunta, mas se você fez essa pergunta e você colocou 0 demandas, 1 demanda, 2 demandas, coloca aqui que tem demanda no final. Que aí a gente se localiza. Por quê? Eu estou escutando, eu ouvinte, tá? Vendo vocês apresentarem. Eu estou vendo o slide e escutando sua informação. Se eu estou vendo uma informação que eu acho estranha, eu vou prestar atenção para ver o que eu consigo entender ali. Pô, esse gráfico tem muito número. Tem um número aqui, tem um número aqui, tem um número aqui. Essa pergunta, pô, indiscriminadas. Difícil responder, indiscriminadas. Aí aqui tem 2. Não sei o que é esse 2. Então, assim,
Aí eu me perco, eu, ouvinte, me perco na apresentação de vocês. Tá? Tá. Então, facilita pra gente que tá ouvindo não precisar adivinhar o que é isso daqui. Diga, Uma coisa, quando eu tava fazendo esses gráficos, eu fiquei na dúvida, tipo, eu faço de 0 a 10, de 0 a 5. Existe alguma coisa que facilite esse feeling, né? Tipo, Cara, o ideal, assim, as escalas mais usadas é de 0 a 5. Quer dizer, de 1 a 5. Porque o que acontece? Se você coloca uma escala tão grande, pode ser que a pessoa não tenha informação suficiente para isso, ou não saiba mensurar aquilo. Né? tá, Talvez fique mais complexo. Quanto mais opções, mais complexo fica. tá. Aí, ó, aqui a mesma coisa. Ó. Como você se sente em relação à política de remuneração e promoções da empresa? 19% responderam 4. Tá? Tá. Então, assim, você pode ter falado isso na hora, mas precisa estar aqui porque a pessoa pode ter atrasado, pode alguma coisa ter desviado a atenção dela, enfim. Tá. Então, revisar essa parte, assim, eu acho que ficou bem completa, mas eu acho que precisa dar uma enxugada aí. Algumas coisas podem ser transformadas em frases. Tá. O slide berrante. Mas no geral, essa parte ali, então, é mais a forma que foi apresentada do que o conteúdo em si, né? Sim. Tá. Slide berrante de novo, né? Aí, Professor. olha só, diga. Então seria melhor, vamos supor, tirar os gráficos, ou alguns dos gráficos, e escrever, tipo, ó, Sim. 15% dos funcionários responderam. Esses daqui, por exemplo, que tem poucas opções, cara, tiraria todos e faria um slide com uma frase para cada um. Entendi. E esses Tá daqui, bom. que são maiores, com mais informações, vejam se vale a pena trazer todos. Tá. Tá? Aí, gente, eu vou dar uma acelerada só porque daqui a pouco o pessoal tá chegando já. Professor, Diga. tu tá me copiando? Tá me ouvindo? Tô. Professor, talvez o nosso erro aí na construção dos slides foi que a gente imaginou que o senhor analisaria com calma, né? Imaginou não, como o senhor tá analisando com calma aí. Aham. Só que para apresentação realmente ficou um pouquinho corrido. Eu sou de falar tranquilamente, eu corri absurdamente na apresentação para Sim. dar tempo também. Cometi até alguns erros lá de dicção, assumo isso aí. E talvez essa aí foi a falha do nosso slide, né? Que para uma apresentação, talvez ele ficou um pouquinho complexo, né? Ele foi Então, mais pra ser analisado. cara, eu acho que mais do que isso, Sim. qual foi a impressão que eu tive que, cara, conhecendo o grupo como eu conheço, eu acho que foi isso que aconteceu. Cada um fez o seu e vocês juntaram a porra toda. Aí, o que acontece? Por exemplo, lá em cima... Oi? É que eu acho que o seu fone tá com retorno. O meu? Alguém Você deve fala e tá- ele volta um pouquinho. É Pode ser alguém que que tá alguém esteja desativado. no Viva Voz. Qual foi a impressão que eu fiquei no final da apresentação de vocês? Que vocês não ajustaram os slides. Cada um foi encaixando ali a parte da pesquisa que fez, do trabalho que fez, e vambora. Porque, por exemplo, vocês falam da empresa lá em cima, vocês falam do organograma lá em cima. Ok, vocês trouxeram aqui salários e benefícios, mas, pô, você está tratando aqui do clima organizacional. Né? Já não é mais organograma. Não sei se faz sentido você trazer salário e benefício aqui. E assim, esses salários e benefícios, eles passaram para vocês os dados? Essas são informações do Glassdoor também. A Mas gente do pegou todas Glassdoor essas sobre a informações do Mainô Glassdoor. especificamente? Sim, sobre a Mainô especificamente. Eles têm bastante dado lá no site. Esses dados, por exemplo, foram atualizados no dia 20 de abril. 29 de abril. Aí a gente tomou nota e passou para o Aí, slide. assim, antes de vocês colocarem aqui, o que eu faria? Eu conversaria com o Felipe, para ver, Felipe, encontrei isso daqui na internet, faz sentido, posso usar? Porque são dados, cara, tem aqui, diz quanto que eles recebem. Né? O fundador e CEO, quanto que eles recebem. Será que eles foram lá e colocaram, ou isso daí é achismo de alguém que trabalhou lá?
É, Entendeu? Então, e realmente a tem gente que pegou essa confirmar isso daí, porque senão vocês podem estar trazendo informação errada. certo. Isso daqui são os benefícios que eles trazem. Isso. Isso tudo do Que Glassdoor. também é informação do Glassdoor. Da Então, Glassdoor. vocês não confirmaram isso com a Mainor. Não. Não. Então, todas essas informações de salário e benefício, vocês não sabem se são verdadeiras. Não. Né? Não. Então, só aí vocês já estão pisando na bola, porque, né, pode estar trazendo informação errada aí. Aí, olha só, olha como está confuso. Clima organizacional, ok? Clima organizacional. Depois de clima organizacional, traz salários e benefícios. Cara, salário e benefício tem a ver com o organograma que tem lá as funções das pessoas. Aí depois disso vocês trazem a avaliação da Mainô pelos funcionários. Cara, aqui está conectado a clima organizacional. Por isso que eu estou falando. Ficou um corte e cola escroto, porque vocês deviam juntar as coisas que fazem sentido uma com a outra. Né? Achei legal trazer isso daqui, mas tipo, isso daqui deveria estar logo depois de clima organizacional. Ou inclusive ser utilizado como algum dado para justificar algum gráfico ali. Entendeu? Vocês poderiam usar, independente de onde vocês tiraram isso. Ah, tirou da Glassdoor. Ok. Nesse caso, não importa, porque aí é a opinião de alguém que trabalhou lá. Né? Dos salários importa, tem que checar. Dos benefícios importa, tem que checar. Agora aqui vocês podem inclusive usar para justificar um número que saiu na pesquisa de vocês. Tá? Redes sociais. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa sobre redes sociais. Tá. Nas redes sociais, o único comentário que eu fiz foi o seguinte: aqui vocês riscaram o nome da pessoa. Não precisa, porque como a pessoa postou no Facebook, ali já está para o mundo inteiro. Então, não precisa arriscar nesse caso. Só se fosse uma fala de que vocês retiraram de alguém lá de dentro de uma entrevista. Aí precisa preservar a identidade da pessoa. Aqui é a pessoa que botou lá. Eu tô de riscar, professor, porque eu fiquei meio receoso com referente a divulgar a pessoa na nossa apresentação e tudo mais, entendeu? Mas é a página do Facebook, ela já está divulgando. Aí, Tá. tô dizendo a intenção, assim, o motivo, né? Não. Assim, o motivo foi só para não expor ninguém. Mas aí eu tô falando, quando a pessoa já se expõe, não faz a menor diferença você colocar o nome dela, porque a pessoa já se expôs. Quando é um dado sigiloso ou uma informação... Eu até comentei isso na apresentação também, na hora Sim. que chegou. Eu não sei se você recorda quando eu falei que botei vermelho e tudo mais. Eu lembro. Mas beleza. Mas é por isso que eu estou trazendo para vocês, porque não tem necessidade Show. naquele momento ali. O LinkedIn, acho que vocês podiam fazer outra coisa, que vocês trouxeram uma publicação deles. Uhum. Acho que na análise das redes sociais ficou faltando você trazer como as pessoas avaliam eles nas redes. Vocês trouxeram o perfil deles direitinho, mas, por exemplo, no LinkedIn tem lá recomendações. No Facebook também vocês trouxeram aqui. Será que no LinkedIn não tem ninguém falando sobre a Mainô? De repente é legal trazer esses dados. Seria bacana como complemento. A gente quis só, de uma certa forma, resumir onde eles possuem nas plataformas de redes sociais, entendeu? Uhum. Se fosse, talvez, para entrar mais nesse detalhe das redes sociais, eu acho bacana também. Isso é uma boa ideia. Para dizer como eles são avaliados, né, nas redes sociais e tudo mais, é uma boa também. Pessoal que não é do grupo, nem sei se tem alguém conectado aqui, que eu não estou vendo a lista de participantes, mas a gente Acho que não. Não, tá só a gente. Tá, beleza. Slide nada a ver de novo. Aí vamos para aqui para SWOT. Para Ansoff. Antes da Ansoff, deixa eu falar aqui do... Eu vou pular a Ansoff, que a Ansoff a gente vai demorar um pouquinho mais. Principais concorrentes. Conectos, Conta Azul, Max Trading. Passaram para o próximo slide. Não falaram nada
dos concorrentes, só falaram os nomes. É aí, Não, mas a galera. gente fez um breve resumo de cada empresa. Então, você contou um pouquinho da história deles, não foi isso? Uhum. Então, não faz o menor sentido você falar da história, porque não precisa saber da história deles. O que você precisa saber é o seguinte: o que eu estou recomendando? Faz uma tabela comparativa, Conectos, Conta Azul, Max Trade e Mainô. Uhum. Emite nota fiscal em 2 pontos, tantos minutos, não sei o que lá. Faz não sei o que lá. Sim, sim, não. Faz blá blá blá. Não, não, sim. Porque aí você consegue Fazer uma mini mostrar tabela com cada função das empresas, não é isso? isso, trazer o que cada uma Uhum. faz e para você justificar como a Mainô se diferencia. Porque Sim. a comparação das concorrentes é justamente mostrar como que a Mainô é melhor do que elas em alguma coisa. Uhum. E aí precisa trazer também a Mainô nesse quadro. Tá certo. Tá? Na verdade, onde que houve essa passagem rápida, gente, desculpa, foi aqui. Principais clientes, vocês falaram Ambev, Vino, o Galpão, Cresce, o West Ring e passaram para outro slide. Aqui vocês não falaram nada sobre. Tá? Eu falei errado aqui nos concorrentes. Foi nos clientes que vocês não falaram nada sobre eles. Cara, se não for falar nada sobre eles e você quiser trazer que eles fazem, por exemplo, serviço para a Ambev, traz lá em cima quando você estiver falando sobre a empresa. Porque aí faz sentido. Estou falando sobre a empresa. Entre os principais concorrentes da Mainô, temos aqui a Ambev. Enquanto você está falando sobre a empresa, beleza. Agora, se você vai destacar principais clientes aqui, você tem que trazer mais informação. O que eu acho que não é necessário. Fui eu que apresentei essa parte, professor. Eu realmente passei. É assim, eu por si só, quando você vê o nome Ambev, uma Ambev é uma empresa Sim. gigante. Então, acho que por si só, na minha mente, é uma empresa gigante. Se a empresa presta um serviço para essa empresa que é gigante, eu acho que, a meu ver, acho que não precisaria falar nada, porque é uma empresa que tem um nome, tem um peso no mercado. Concordo, Então, mas eu não vou aqui. partir desse raciocínio. Não nessa parte da apresentação. É por isso que eu estou falando para vocês que a impressão que dá é que foi jogado. Cada um foi botando sua parte na ordem que queria falar e acabou. Porque isso daqui tem que estar lá no início sobre a empresa. A mesma coisa. Aqui é o quê? Principais atividades, não é verdade? Quarto slide aqui. Principais atividades. Não é isso? Antepenúltimo slide. Produtos, serviços, tecnologia. Isso daqui são as principais atividades deles. Olha onde está, gente. Para que tem o slide lá em cima? Tem o slide lá em cima porque vocês não conversaram sobre a apresentação. Deram um mole, tipo, à toa, porque tem informação. Só que aí, aqui, porra, como é que você traz aqui isso e traz aqui isso? Aí eu não sei o que a empresa faz, se ela desenvolve software para a internet ou se ela faz cálculo de imposto pronto para diversas operações. Tá entendendo aonde que foi o erro bizarro? Eu não sei o que a empresa faz. Quer dizer, eu sei porque eu conheço a Mainô, mas se eu não conhecesse? Tá? Então, assim, faltou empenho do grupo em sentar como grupo e fazer o trabalho. A impressão nítida que eu tive, cada um fez sua parte e acabou. Diferenciais. Onde tem que trazer os diferenciais? Quando for comparar com as principais concorrentes. Tá? E aí você vai... Eu só posso saber que o fechamento de câmbio, né, que a Mainô ela faz o fechamento de câmbio e que isso é um diferencial se eu souber que as concorrentes dela não fazem. Né? Senão, eu não sei se isso é um diferencial dela. Para mim, pode ser padrão do mercado. Então, isso tem que vir para cá, no quadro comparativo com os concorrentes. Tá? Tá. Aqui, gente, olha só. Vocês fizeram a revisão que eu pedi para
para todos os grupos fazerem sobre Ansoff? Não, né? Então eu vou pedir novamente. Antes de eu falar para vocês os erros da Ansoff, eu quero que vocês façam isso, para exercitar. Então vocês precisam olhar cada um desses itens e perguntar: isso é um produto novo? Isso é um produto existente? Isso é um mercado novo? Isso é um mercado existente? Para tentar encaixar aí. Tá? Porque tem alguns erros aí. Aí, assim, eu vou pedir para vocês refazerem a Ansoff, ou pelo menos selecionarem o que vocês perceberam de errado, que a gente já está na hora da palestra também. Por isso que eu pulei, porque o resto é mais fácil de comentar. Aqui eu vou demorar mais tempo. Então, acho que antes de eu comentar, eu queria que vocês comentassem os erros de vocês. E aí a gente precisa de mais tempo. Aí a gente vai para a palestra e aí a gente faz isso outro dia, pode ser? Hoje é quarta. A gente pode fazer segunda, antes da... A gente se encontra num período ali entre uma palestra e outra. Pode ser? Pode ser. Pode E ser. vocês revisam isso daí primeiro. Ok. Tá bom, gente? De qualquer forma, eu vou deixar gravado, vou subir para vocês lá, que aí vocês podem rever se for o caso. Tá? Desculpa. Tá ótimo. Ficamos um pouquinho menos de tempo do que eu tinha imaginado, mas é porque hoje vai estar muito apertado o dia. Aí eu prefiro que vocês façam essa revisão antes da gente conversar, até porque o único grupo que tinha menos erro era o grupo do Bernardo, porque eles já tinham me mostrado o Ansoff. Todos os outros grupos tiveram muitos erros na Ansoff, então eu quero que todos vocês vejam a Ansoff primeiro antes de eu comentar. Senão vai ser eu que vou corrigir e vou dar a resposta certa. Eu preciso que vocês aprendam isso, que é super simples, mas tem que dar essa revisada. Tá? Aí depois eu marco com vocês direitinho lá no grupo do WhatsApp o dia e o horário que a gente vai conversar sobre a Ansoff. Mas preparem ela para a gente conversar na segunda. Tá? Tá bom.